Nessa aula, eu vou te mostrar que nem toda função precisa ser CLT, mas também nem toda função pode ser PJ. Como que você vai, então, dividir os cargos aí na sua clínica? Vou colocar aqui embaixo no fixado, né? CLT ou PJ. Vou colocar aqui e vamos conversar sobre isso. Boa noite, seja muito bem-vinda, minha querida... tirei. Oh, meu Deus do céu, eu fui fixar o trem e desfixei. CLT ou PJ? CLT ou PJ? Pronto, agora vamos fixar para que eu possa começar a dar esse conteúdo incrível. Boa noite, seja muito bem-vinda, minha querida empreendedora de clínicas. Meu nome é Bruna Barbosa, eu sou advogada, sou contadora e há 20 anos eu auxilio as empresas nas relações de trabalho sem o vínculo de emprego da CLT. E aquela vida monótona de escritório de advocacia, que vocês devem imaginar como é, me fez então vir para a internet, conversar com vocês, trocar experiências, ensinar para vocês tudo isso que eu aprendi na prática dos tribunais, vendo como que a justiça julga. E hoje, para esse encontro, eu trouxe o seguinte tema: nem toda função precisa ser CLT, mas também nem toda função pode ser PJ. Como então você vai decidir como você irá dividir os cargos dentro da sua empresa? Porque é perfeitamente possível você ter aí na sua empresa empregados registrados no regime tradicional da CLT e pode ter aí dentro da sua empresa, convivendo com eles ao mesmo tempo, os PJs, os autônomos, os MEIs, os sócios de serviço. Então, quais são os elementos que você deve levar em consideração para decidir quem será CLT e quem será PJ? Eu preparei, claro, como sempre, para eu não ficar perdida, tópicos, porque caso vocês coloquem perguntas aqui, eu não vou me perder aonde eu estava. Então tá aqui, papel e caneta. Espero que você também tenha pego seu papel e sua caneta para você anotar todos os insights que você vai ter, para você já conseguir sair desta live, sair desta aula, aplicando, fazendo a sua autoanálise. O que você está fazendo aí, na sua clínica, no seu consultório ou no seu hospital, hein? Nesses meus 20 anos de carreira, eu me especializei na área da saúde. A minha primeira cliente lá atrás foi a implantação dos sócios de serviço na fisioterapia hospitalar, em um grande hospital aqui em Belo Horizonte. E lá a gente tem essa parceria, ela é minha cliente até hoje. Eu adoro relacionamentos duradouros. Num determinado momento, eu também advoguei por muitos anos para o Sindicato das Empresas de Fisioterapia, o Semprefito, que só veio a fechar quando entrou a reforma trabalhista em 2017, porque ele ficou sem aquela receita da contribuição sindical. Mas a gente conseguiu coisas grandiosas na área da fisioterapia. Ganhamos ausências de vínculo de emprego em várias clínicas, em vários hospitais. Fisioterapeuta no ambiente ambulatorial, fisioterapeuta no Pilates, fisioterapeuta nos hospitais. Então, nós temos muita jurisprudência que autoriza que o profissional da saúde trabalhe nas empresas sem o vínculo do emprego CLT. Só que não é assim. Então o profissional da saúde pode ser PJ. Pronto, não é isso.
Existe todo um critério, vários requisitos que você deve observar antes para você decidir se dará conta de ter essas pessoas como prestadoras de serviço aí na sua empresa. Até 2016, era muito difícil você ter sucesso em demandas judiciais. Por quê? Porque até 2016, a única legislação que estava em vigor era a terceirização da atividade meio. O que é terceirizar a atividade meio? É você pegar todas aquelas... Sabe aqui, mosquitinho danado? É você pegar todas aquelas funções que não atendem o seu cliente final. Sabe aquelas funções dentro da sua empresa que são operacionais, braçais, e você terceiriza para que uma outra empresa faça esse serviço para você. Exemplos: o seu financeiro você terceiriza para a empresa de BPO financeiro. Isso é uma terceirização. Você entrega para uma outra empresa realizar aquele serviço que é operacional, que não é a atividade fim do seu negócio. Faxineiras, você contrata uma empresa que vai fornecer auxiliar de serviços gerais para fazer as faxinas, as limpezas da sua empresa. Isso é terceirização. Então, até 2016, você podia pegar essas profissões que não eram da atividade fim, que eram da atividade meio. Então, para ser atividade meio, tem que ser operacional, tem que ser braçal, tem que ser profissões de suporte, não que atendem diretamente o seu cliente final. Então, até 2016, somente essas profissões é que você podia contratar uma empresa para que ela fornecesse a mão de obra para você. Mas, em março de 2017, entrou em vigor a Lei da Terceirização. Não é a reforma trabalhista ainda. Eu estou falando no mês de março de 2017. Então, entrou essa lei da terceirização que permitiu que você contratasse de forma terceirizada a atividade fim. Então, o que é a atividade fim da sua empresa? Vai lá no seu CNPJ, que é o seu Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, vai naquele CNAE, que é o Código Nacional de Atividades Econômicas, e olha qual que é a atividade que está descrita ali. Vamos supor que a sua atividade é atividades veterinárias. Então, quais são as profissões que vão realizar a finalidade, as atividades veterinárias? Apenas duas: o médico veterinário e o auxiliar veterinário. Se eu tenho uma empresa que é serviços de banho e tosa, o banhista e o tosador é que vão realizar a atividade fim. Se eu tenho uma clínica de fisioterapia, quem é que vai realizar a atividade fim? O fisioterapeuta. Se eu tenho um consultório dentário, quem é que vai realizar a atividade fim? O dentista, o odonto, o protético, prótese dentária, e o auxiliar de saúde bucal. Então, toda vez que você for analisar quem é a profissão que faz a atividade fim na sua empresa, olha o seu objeto social, olha o seu Código Nacional de Atividade Econômica lá no seu CNPJ e você vai saber quem são as pessoas que vão atender o cliente, quem são as pessoas que vão atender o paciente. Essas são as profissões da sua atividade fim. Então, em março de 2017, essa lei permitiu que essas pessoas que vão realizar a sua atividade fim não precisam ser empregadas, não precisam ser CLT, mas ela colocou critérios. Quais são os critérios? Essas pessoas não podem receber o tratamento dos empregados, tá? Então, com a reforma trabalhista, aí sim, em 11 de novembro de 2017, entrou em vigor
A reforma trabalhista. Aí a reforma trabalhista trouxe o como quebrar esses requisitos do vínculo de emprego. Que eu já vou continuar, só vou responder primeiro a pergunta que apareceu. Teodoro, boa noite, Teodoro, bem-vindo. Sua pergunta foi: no caso, temos auxiliar de veterinário desempenhando função na farmácia veterinária do hospital. Elas puxam medicação, repõem estoque, elas podem ser PJ. Olha, a farmácia é comércio. Então, no comércio, ela não está fazendo atividade fim, ela não pode ser PJ. Não existe prestador do comércio, não existe prestador da indústria. O que existe é prestador de serviço. Então, o prestador de serviço, que é esse profissional sem CLT na sua atividade fim, ele precisa trabalhar em um CNPJ de serviço. Então, como a farmácia é comércio, lá ela não pode ter o prestador de serviço, tá bom? Eu sei que é farmácia hospitalar, mas eu tô te dando a visão do juiz. Na farmácia nós temos um comércio. Ali a atividade é um comércio. Ficou perigoso, tá? Claro que se você quiser, mas eu tenho também um KNAI principal de atividades veterinárias, um KNAI secundário do comércio, ele trabalha nos dois, ele não trabalha só na farmácia, ele também atende dentro da clínica, dentro do consultório. Aí para a gente ir aprofundando, tem que ser na consulta individual, tem que ser no atendimento individual. Aqui em live aberta, de forma gratuita, eu consigo trazer a regra geral. A regra geral é: se a pessoa que trabalha para você trabalha exclusivamente na venda de produtos dentro do hospital, mas é uma farmácia, ela está ali, como você mesmo disse, reposição, checar a validade e fazer a venda, se ela está só nessa parte de farmácia, de venda de produto, é perigoso, ela pode ser considerada empregada. Porque o juiz olha o que eu te falei, os critérios que eu dou para vocês aqui são os critérios que os juízes usam para julgar. Tudo que eu ensino é 100% baseado em decisões judiciais. Então, como eu advogo o tempo todo, como eu leio as decisões de processos que não são meus também, eu estou sempre antenada em como que a Justiça do Trabalho julga a área da saúde, o juiz vai olhar primeiro. Ele trabalha em um setor de serviço? A atividade que ele desempenha é serviço? Porque não pode ser no comércio e não pode ser na indústria. É atividade fim daquele KNAI de serviço? Tá? Então, fica atento a isso, porque esses são os primeiros pré-requisitos. Para que você... eu vou fazer assim mesmo, Bruna. Eu já sei quebrar a subordinação do jeito que você ensinou. Eu já sei quebrar a pessoalidade do jeito que você ensinou. Então, eu vou fazer. Eu vou quebrar o shopping. Você está assumindo risco. Porque o método, ele não é feito de um único item. Ele é feito de um conjunto probatório. Toda vez que o juiz vai tomar uma decisão, ele não analisa uma coisa só. Ele analisa o conjunto probatório. O contrato de prestação de serviços escrito e assinado, as notas fiscais emitidas nos formatos tributários de autônomo, ou MEI, ou PJ, ou se ele recebia distribuição de lucro em produtividade como sócio de serviço, e se no dia a dia, no comportamento diário, havia a quebra da subordinação e da pessoalidade. É o conjunto probatório, tá? Então, em 11/11/2017, entrou em vigor a reforma trabalhista. E a reforma trabalhista trouxe consigo alguns artigos novos e muito interessantes, que ampliou o sucesso de advogados de empresa como eu, né? Que a gente sofria muito, advogado de empresa foi sofredor por muitos anos. Por muitos anos a gente tinha que ficar construindo teses mirabolantes para justificar que a sua empresa podia contratar prestador de serviço fora da CLT. Aí, em março de 2017, entrou em vigor a Lei da Terceirização da Atividade Fim.
Em novembro de 2017, entrou em vigor a reforma trabalhista com o artigo novinho, fresquinho, 442, letra B de bola. O autônomo, é o artigo, eu já sei ele de cor, tá? O autônomo, preenchidas todas as formalidades legais, contínuo ou não, com exclusividade ou não, quebrados os demais requisitos do artigo 3º da CLT, não será empregado. Palmas para esse artigo. Os juízes lutaram muito contra esse artigo naquela virada, quando ele entrou em vigor em 2017, no ano de 2018, no ano de 2019. Eles lutaram muito ali. Aí veio a pandemia em 2020, o mundo ficou paralisado, tudo ficou suspenso. Aí em 2021, o STF começou a anular as decisões judiciais trabalhistas, as sentenças. Você já deve ter ouvido falar da reclamação constitucional. Em 2021, as empresas começaram a chegar no STF reclamando que esse artigo da CLT, novinho, lindo, maravilhoso, 442, letra B, que falava que o autônomo podia existir sim, que nem tudo era emprego CLT, não estava sendo respeitado pelos juízes. E aí começamos a ter precedentes maravilhosos de que tudo dentro da empresa de serviço pode ser terceirizado, pejotizado, desde que você respeite a quebra dos requisitos do vínculo de emprego. Então, você precisa entender o que é meio, o que é fim. Meio são as pessoas que vão dar suporte para a empresa, suporte operacional. Essas pessoas precisam ser CLT, então elas não serão pejotizadas, elas serão terceirizadas. Você vai contratar uma empresa e essa empresa vai fornecer essa mão de obra via CLT para você. Então, você vai contratar uma empresa que vai te fornecer as faxineiras. Elas serão CLT, só que de outra empresa. Você vai contratar uma empresa que vai fazer o seu financeiro, o BPO financeiro. Os sócios não vão ser CLT, são sócios, mas se eles contratarem pessoas, essas pessoas serão CLT para eles. Você vai contratar uma empresa que vai fazer... O que vocês contratam aí que as empresas fornecem para vocês? Que tipo de mão de obra que uma empresa terceirizada fornece para você? Contador. Você terceiriza a sua contabilidade, ele é um terceirizado. E ele contrata pessoas lá como CLT para poder fazer o serviço. Advogados, né? Pois bem, quando é atividade fim, quando você está contratando um prestador de serviço que vai entregar o serviço final para o seu cliente final, não é prestador do comércio, não é prestador da indústria. Ele tem que realizar um serviço no seu KNAI de serviço. Ele pode ser autônomo, MEI, PJ ou sócio de serviço. Gente, é muito lindo. É muito lindo. Aí, quais são os cuidados, então, que eu deixo registrado aqui hoje nessa aula para você? Nunca de boca. Nunca de boca. Precisa ser sempre um contrato escrito, tá? Inclusive, o ministro Gilmar Mendes, lá do STF, mandou suspender todos os processos trabalhistas do Brasil que têm contrato de prestação de serviço escrito. Aqueles que são de boca não estão sendo suspensos, as audiências estão acontecendo, os processos estão sendo julgados, porque foi de boca. Agora, aqueles que têm contrato escrito estão sendo suspensos, porque muito provavelmente o STF vai decidir que nem pode ser julgado pela Justiça do Trabalho, que tem que ser lá na Justiça Civil. É lindo, gente. Então, por que você não tem aí um contrato de prestação de serviço? Olha o que eu fiz hoje, né? Ontem eu fiz uma reunião com um cliente mensalista. É uma clínica veterinária, lá de Jaraguá do Sul, Santa Catarina.
Então, é uma clínica veterinária lá em Jaraguá do Sul, eles têm várias unidades e ele paga um honorário mensal para mim. Então, a gente fez uma reunião ontem. Por quê? Uma reunião de prevenção, né? Se eu não converso com o meu cliente, como que eu vou saber se ele está cumprindo tudo direitinho? Então, a gente tem reuniões periódicas. E ontem nós fizemos a reunião e percebemos que no ciclo do POP dele, do procedimento operacional padrão dele, a pessoa que escolhe o veterinário para começar a trabalhar, ela tem muitas atribuições, ela não consegue fazer ele assinar o contrato. Então, o veterinário começa a trabalhar sem assinar o contrato, e isso é muito perigoso. A gente identificou ontem que eles estavam demorando, em média, 35 a 40 dias para conseguir colher as assinaturas do veterinário quando ele começava a trabalhar. Isso é muito preocupante. Então, o que eu fiz? Para ser fácil, eu criei um termo curtinho, simples, só para esse veterinário chegar, preencher os dados dele de qualificação, os dias e os horários que ele se dispõe a trabalhar e assina. Então, a gente já tem ali no primeiro dia um termo de compromisso que ele assinou para demonstrar que ele não é um empregado e que ali não é de boca. Então, com isso, essa pessoa vai pegar esse termo de uma página, vai fornecer para o setor, que é a parte administrativa, que vai, então, redigir o contrato, vai chamar esse veterinário para assinar. Então, ele, ainda que demore de 35 a 40 dias, ele tem um papel assinado. Um papel bom, feito por mim, que quebra os requisitos do vínculo de emprego. Não um papelzinho qualquer meia boca da internet, não. É feito para demonstrar a quebra dos requisitos do vínculo de emprego logo no primeiro dia. Então, essa pessoa chega e assina. E mandei para ele hoje. Então, a reunião com ele foi ontem. Hoje, eu já entreguei o prometido e ele já me respondeu que já imprimiu e já está lá para a pessoa começar a usar. Então, a partir de agora, nesse cliente que eu atendi ontem, não vai mais ter esse problema. E eu vou colocar esse termo para os alunos também, porque como é novo, acabei de criar, eu vou colocar ele dentro do curso Contrate Direito para os meus alunos também terem acesso a essa informação. Olha que coisa linda! Então, assinar contrato no primeiro dia é fundamental. Então, você tem que criar um mecanismo que você consiga fazer com que tenha papel assinado desde o primeiro dia. Precisa ter um formato tributário válido. O artigo 442, letra B da CLT, fala que o autônomo preenchidas todas as formalidades legais. Então, é o contrato escrito e um formato tributário válido. Aí vai estar preenchidas as formalidades legais. Então, o contrato tributário dele será qual? CPF? Então, ele tem que ser tratado com os impostos de autônomo. MEI é permitido? Por exemplo, auxiliar veterinário pode ser MEI. Médico veterinário não pode, tá? Auxiliar de saúde bucal é regulamentado por conselho, então não pode ser MEI. Técnicos de enfermagem não podem ser MEI. Então, aqueles que precisam se registrar no conselho não podem ser MEI. Então, se puder ser MEI, nota fiscal de MEI. Se não, vai ser o PJ, nota fiscal de PJ. Ou o sócio de serviço. Por quê? Nas empresas de serviço, repito de novo, não é prestação do comércio, não é prestação da indústria, é prestação de serviço. Então, a pessoa que trabalha em um CNPJ de serviço e ela vai atender o cliente final, ela vai resolver o problema do cliente final e ela é da área da saúde, qualquer área da saúde, eu falo saúde humana, saúde animal, que são os veterinários, biólogos, agrônomos, né? Beleza, manicure, cabeleireira, estética, todo tipo de esteticista, massoterapeuta e bem-estar, as terapias, os terapeutas, os TOs, os massoterapeutas, acupuntura, todos têm permissão legal para entrar no CNPJ como sócio de serviço, ok?
Então, tudo isso são formatos tributários válidos que vão preencher as formalidades legais que o artigo 442, letra B da CLT exige. Preenchido isso, eles podem ser contínuos ou não, ou seja, eles podem trabalhar na sua empresa todos os dias, de segunda a segunda. Vocês vão combinar qual é a grade de horário, qual é a agenda que ele vai atender. E pode, não precisa ficar trocando. Eu só posso ficar com a pessoa um mês, senão é perigoso. Nada disso, você pode ficar com a pessoa 20 anos, 30 anos, com ela indo todos os dias. Isso é ela ser contínua, é ela ter habitualidade, e é o que você quer. Porque você quer ter a mesma pessoa o máximo de tempo possível. Porque ficar abrindo vaga, ficar fazendo entrevista, ficar treinando gente nova, isso é muito caro para o seu negócio. Você quer um negócio que a pessoa entra, aprende e fica. E que o cliente goste dela, fidelize o cliente e o cliente volte para fazer mais procedimentos na sua empresa. A revenda. Então, isso é o que você busca, eu sei que é. Vai falar que não é isso que você quer. Você prefere ter uma empresa toda hora, tá entrando e saindo, gente, aquela trabalheira toda. Quando você consegue manter as mesmas pessoas por muito tempo, você cria uma cultura forte na sua empresa, né? Então, ela pode ser contínua ou não. E ela pode ter exclusividade. Exclusividade não gera vínculo de emprego. O que é ela ter exclusividade? É ela não trabalhar para concorrência. É ela trabalhar só para você. Se você tem uma proposta atrativa para essa pessoa trabalhar só para você, ela vai trabalhar só para você e tudo bem. Isso não vai gerar vínculo de emprego. Desde que você quebre a subordinação ou a pessoalidade. Pronto. É isso que você tem que fazer para decidir quais cargos dentro da sua empresa serão emprego CLT, quais cargos não serão, tá vendo? Tem nada a ver com a sua capacidade financeira, não tem nada a ver com o seu desespero financeiro de aumentar o seu lucro, eliminando o encargo trabalhista de um jeito errado. Tem que fazer com segurança. E como sempre, eu vou deixar essa aula gravada e disponível no meu canal do YouTube, que se chama Contrate Direito. Então, eu estou fazendo lives diariamente. Eu estou explicando em detalhes como você pode fazer a gestão da sua empresa judicialmente correta. Você pode aplicar no seu dia a dia ferramentas e técnicas de gestão, desde que não sejam as mesmas que você faz com seus empregados. Então, você precisa aprender as técnicas e as ferramentas que você pode gerir os seus prestadores de serviço e manter o respeito de um juiz do trabalho por você. Porque se você pegar os prestadores de serviço e colocar no mesmo balaio dos empregados CLT e tratar todo mundo do mesmo jeito, você vai perder uma ação judicial se você for processado. E comigo você já sabe. Tem método, tem segurança e você não vai perder. O meu método é 100% seguro, porque ele é 100% baseado em decisão judicial. Tanto que a minha principal garantia quando você entra no meu curso é que você recebe o valor do investimento de volta se você perder um processo depois de aplicar o meu método. Porque até hoje ninguém perdeu. E eu estou ali há 20 anos. Então, promessa feita, de que forma você quer que eu te ajude? Você quer conhecer esse método que eu tanto falo? Se inscreva na aula online Equipe Lucrativa na Saúde, que eu vou fazer dia 30 de abril, 8 horas da noite. O link de inscrição está na bio aqui do meu perfil. Vai lá, clica nele, se inscreve se você for da área da saúde. Você quer conhecer o meu modelo de contrato, meus métodos, meus termos, meu e-book, minhas soluções? Chama no direct para você falar com a Cibele, que é minha sócia, e ela vai te explicar como você pode adquirir os meus contratos e o meu método. Quer ser meu cliente? Chama no direct também, caso você queira se tornar um cliente do meu escritório de advocacia, assim como esse que eu estava atendendo ontem.
E se você quiser continuar apenas assistindo as minhas aulas, porque você me conhece há pouco tempo, você ainda não confia no que eu estou falando, não confia na minha pessoa, tá tudo bem. Assista meus stories, que eu posto coisas minhas pessoais para você me conhecer melhor. Assista todos os vídeos do meu canal do YouTube, tem vídeo lá novo todos os dias. Estude, estude. E se um dia você quiser que eu pegue na sua mão e caminhe junto com você num atendimento individual e mais próximo, chama no direct. Vou estar esperando seu chamado. Tchau, tchau.